Olá pessoal, está começando mais um podcast meu, Geninho Zuliani, um podcast voltado para gestores públicos. Aqui a gente fala de gestão, de transparência, a gente fala sobre liderança e tantos assuntos aí que tá ligado à gestão pública. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que o tema nosso é planejamento urbano, especialmente drenagem, um plano de macro drenagem para o município, a importância que ele tem. Eu estou aqui com o meu convidado, o professor Pedro Zacarin, foi meu diretor na Faculdade Dom Pedro em Rio Preto, quando eu cursei Engenharia Civil. Ele também é engenheiro civil e é especialista na área de drenagem. Então a gente vai falar um pouquinho do plano de macro drenagem de Olímpia, que está sendo revisado nesse momento, mas acima de tudo, a importância do planejamento urbano. O planejamento urbano em um município ele parte de um bom plano diretor, com o seu zoneamento, né? E a gente precisa sempre pensar em cidades que a gente quer deixar para as próximas gerações. Então, uma cidade com grande plantio de árvores, cidades com sombra, cidades que preservam as nascentes, cidades resilientes. E para que tudo isso aconteça, também temos que ter uma boa drenagem. E boa drenagem se faz com planejamento. Professor, muito obrigado por o senhor estar aqui hoje. Esse é o nosso podcast. Quem está nos assistindo são gestores públicos e pessoas que querem entender um pouco mais sobre planejamento urbano. Ok, vamos em frente. Professor, primeiro passo, né? Qual que é a importância da drenagem? A gente sabe que os municípios, ao longo do tempo, eles vão se consolidando e num passado recente, principalmente o crescimento desordenado, muito asfalto, muito concreto e pouca área permeável e trouxe uma série de problemas para o nosso país, né? Sem dúvida, Geninho. É muito importante que as cidades percebam que com a ampliação da área urbanizada impermeabiliza a superfície. Então, a superfície impermeabilizada, durante as chuvas, vai aumentar as vazões nos pontos baixos onde a água escoa. E ao chegar nesses pontos baixos, ela provoca inundações, danos, né? E é mais importante ainda porque se você não planejar isso ao longo do tempo, ela vai aumentando de forma gradativa, você compromete. Se não tiver infraestrutura, vai piorar. E se tiver, as que tem, entra em colapso porque não vão dar conta. Então, é importante a gente criar um sistema que detenha esta água que vai provocar um dano no futuro. Isso é fundamental para o bom desenrolar do sistema de drenagem, de macro drenagem. Somando isso ao fato de que as cidades, quase todas têm um córrego, um rio que passam por elas. É isso que eu ia te falar. Todas as cidades, geralmente, nasceram próximo de um rio, né? Até por busca de sobrevivência, né? E buscar água. Então, toda cidade, o cruzeiro ali que foi instalado, a fundação é sempre do lado de um córrego. Normalmente é sempre do lado do córrego, onde se captava a água dali e a coisa foi crescendo. Então, normalmente é assim, né? O homem tem uma tendência, principalmente nas décadas de 80 e 90, de querer chegar com a urbanização na APP, próximo ao córrego. Então, se urbanizou tudo realmente. E isso complica ainda mais, porque tem que canalizar. E aí, se esse canal que é suficiente durante um período, se você não tomar as providências antecipadas, ele vai se tornar insuficiente com o passar do tempo. E com isso, aí a cidade paga, a população paga e grandes desastres acontecem. A gente pensando, né? Então, o que a gente vai fazer de hoje para frente, como é que a gente vai fazer para as cidades crescerem corretamente, é planejar no plano diretor, manter uma distância dos córregos, uma distância da APP. Isso é um trabalho de prevenção para o futuro. E quais são as medidas para corrigir aquilo que já está errado, professor? Então vamos imaginar uma cidade que já está permeável, principalmente nesse trecho urbano, córrego canalizado. Cada vez que você faz as drenagens e você faz obras de melhoria, a água vai correr cada vez mais rápido para esse córrego e a chance dele transbordar é grande. Então, quais são as medidas mitigatórias para esses períodos, para esses perímetros já consolidados? Quais são as obras de engenharia que dá para fazer para mitigar isso? Infelizmente, nós temos dois problemas. Quando o problema já está instalado,
você não tem outra maneira a não ser ampliar o canal de drenagem, de escoamento. Porque você não tem, para você criar sistemas de detenção que amorteceria a vazão de pico, você precisaria de áreas. E você está com o perímetro urbano totalmente consolidado no entorno. Então você aí tem que aumentar a área de vazão do canal. Ou você pode desapropriar eventualmente algumas áreas, né? São Paulo fez muito isso com os Fez piscinões, né? Fazer subterrâneo, alguma coisa, mas aí começa a encarecer muito. Então é mais viável você, nesses casos, ampliar a calha de drenagem. Agora, um problema que a gente não pode esquecer, que ocorre muito, às vezes eu tenho um canal suficiente, só que a microdrenagem é insuficiente. O que é microdrenagem? Microdrenagem é a boca de lobo que capta a água da chuva e a rede de tubo que leva até o canal do córrego. As galerias. Né? As galerias. Se você tiver uma falta da microdrenagem, a água vai escoar pela rua. Então, antes de cair no canal, ela está escoando pela rua, provocando uma inundação. Então, não adianta nada você ter uma macrodrenagem perfeita sem a microdrenagem. A microdrenagem é aquela que capta e conduz a água para o canal de macrodrenagem. Você sabe que tem uma música do Tião Carreiro e Pardinho que fala de Olímpia e fala de uma criança que morreu numa enxurrada aqui na década de 50. Que é isso, a falta de microdrenagem, você faz um rio em cima da rua. Exato. Tem cidades que a gente vê num ponto alto que não tem rio, não tem córrego nenhum, corre uma enxurrada que se torna muito perigosa, carrega até carro. E às vezes nesse córrego a água vem de longe, né? Então às vezes você não tem área propícia próximo, mas às vezes você tem um bairro distante que contribui para esse córrego e lá tem áreas que você pode ir fazendo algumas captações, amortecendo essa água. Também é uma o que eu mais recomendo, assim, né, para aquilo que eu falei, para o que já existe, nós temos que ampliar a calha do rio. Para as futuras ampliações da cidade, normalmente as ampliações da cidade se fazem através de loteamentos. Vem um empreendedor, faz o loteamento A, o loteamento B, o loteamento C. Então, o que eu recomendo? Que você, nestes loteamentos, já vai fazendo as lagoas de detenção de águas pluviais. Cada loteador faz a sua. Faz a sua. E desta maneira, qual é a premissa? A premissa é o seguinte: aquele loteamento com a área permeável solta para o córrego uma vazão X. Depois de feito o loteamento, ele vai passar por um sistema de detenção que retém o acréscimo causado pela urbanização e solta o mesmo X. Então, para efeito de drenagem, está tudo zerado. Então, com isso, a longo prazo está tudo resolvido. Nós aqui na cidade de Olímpia já estamos prevendo nos loteamentos e agora na revisão do plano diretor ainda de forma mais intensificada, mas o professor Zacarin tem um exemplo muito legal para citar, que é Rio Preto, a cidade onde ele trabalha, que há 20 anos, professor, mais ou menos. Em 2008 foi implantada... Conta um pouquinho como é que foi a implantação e o que é a implantação desse dispositivo nas leis de loteamento de Rio Preto. O que Rio Preto tem o Rio Preto e tinha dois grandes afluentes, que é o Córrego Canela e o Borá, conhecidamente ali como as duas principais avenidas da cidade, a Alberto Andaló e a de Bacite. Então, qualquer chuvinha já inundava tudo. Então, por quê? Porque o canal do córrego do Rio Preto era insuficiente e os canais dos córregos Canela e Borá, que são as avenidas, eram insuficientes. Então, inundava tudo. Então, foi se planejando fazer primeiro o canal do Rio Preto, depois as outras duas, para não detonar as avenidas inteiras, fizemos detenções a montante. Mas no córrego Canela, no Borá, que é o da Badibacite, infelizmente teve que quebrar a avenida inteirinha e ampliar o sistema de macrodrenagem. Agora, veja o custo disso tudo. E se nós não tivéssemos implantado em 2008 o sistema de detenção de água, daqui 20 anos aquilo que nós fizemos já estaria insuficiente. Teria que gastar mais um tanto daquele dinheiro. Mas aí aumenta, é exponencial o custo, entendeu? Porque
porque você vai envolvendo mais obras, você vai envolvendo mais gente assim no entorno, né? Então vai ficando cada vez mais caro. Professor, e aí todos os loteamentos novos de Rio Preto de 2008 para cá tem que ter o seu plano para segurar essa água ali na época de chuva. Exatamente. E é interessante a gente observar duas coisas importantes. Nas chuvas de pico, a gente percebe que as vazões não aumentam mais. Elas atingem aquele nível e está parada aí. Quer dizer, aquilo que a gente previu está acontecendo. Isso é legal. Outra coisa que é legal, ambientalmente falando, quando você faz uma lagoa no loteamento, aquela lagoa recebe todo o sistema de drenagem do loteamento, vai para dentro da lagoa. Daí que vai para o córrego. Quer dizer, toda aquela sujeira que ia diretamente para o córrego fica retido. Tem uma peneira ali, filtro. Não, é porque a sujeira se concentra ali, né? Então ela tem uma grade sim. Mas aí aquelas garrafa PET, resíduo de asfalto, pedra, fica tudo dentro da lagoa. E aí tem que ter uma manutenção anual, cada 6 meses. A única coisa que o pessoal reclama um pouco, mas nada na vida funciona sem manutenção. Então, grande parte é dentro de condomínios fechados, que tem até a própria taxa de condomínio. Professor, pensando agora se o loteador estiver nos assistindo, ele já tem que deixar ali X% para área verde, X% de área institucional, X% de arruamento. Ele perde aproximadamente, em média, de 45% a 55% da área bruta com essas obrigações da lei de parcelamento. Quanto significa essa área de piscinão, por exemplo, para fazer contenção em termos de percentual da área total? É grande ou pequeno? Eu gosto de falar isso com prazer, Geninho, porque a CETESB teve uma grande sensibilidade, porque quando você faz um parcelamento de solo de uma determinada área, você é obrigado a deixar 20% de verde. E 5% ou uma porcentagem institucional que depende de cada prefeitura. As maiorias são 5%. O que a CETESB fez? Se você gastar mais que 5% de área institucional, você vai fazer uma lagoa de detenção. A lagoa, ela é permeável, então você pode descontar dos 20% da área verde e somar na área institucional. Então ele não perde nada de área. Ele não perde nada, exatamente, ele não perde nada. Ficou resolvido isso. E isso é um incentivo, obviamente, que a CETESB fez e foi uma ótima decisão. Professor, e todas essas piscinas, elas obviamente que têm que respeitar aí uma declividade do loteamento. Então, geralmente, esses piscinões são na ponta dos loteamentos, ali, sentido rio. Não dá para o loteador escolher onde ele quiser, né? Não, porque o sistema de drenagem, né? Você tem que pensar que o sistema de drenagem escoa por gravidade. Então, todo o sistema de drenagem vai para o ponto baixo do loteamento. E, obviamente, ninguém vai querer gastar com bomba. Então, localiza a lagoa exatamente no ponto baixo. Tá. Falando um pouquinho, como eu fui relator do Marco de Saneamento Básico lá em Brasília, né, como deputado federal, o saneamento básico são 4 eixos, né? Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, né? A água e o esgoto, do ponto de vista de financiamento, está resolvido. Todo mundo paga a conta de água e quando tem o esgoto tratado, você pode cobrar 50% daquele valor da água que é para o esgoto. Então, as cidades que têm seu sistema de água terceirizado, privatizado, a água se compensa e ainda sobra dinheiro para fazer os investimentos. O resíduos sólidos, a mesma coisa. No nosso marco de saneamento, nós estipulamos que os municípios tinham que ter uma viabilidade financeira, que aí cada um faz do jeito que quiser, alguns chamam de taxa do lixo, enfim, ele tem que, com essa contribuição, com essa taxa, pagar as despesas para coleta, transporte, transbordo, destinar para um aterro, coleta seletiva, ecopontos, tudo aquilo que envolve os resíduos. Já a drenagem não tem financiamento, né? Nós moramos em São Paulo e São Paulo tem um ponto muito positivo que é o FEHIDRO. Então, São Paulo tem um fundo estadual para drenagem. Então, todos os municípios, nós aqui, por exemplo, na região de Olímpia, nós pertencemos ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Turvo e Grande.
Então, todo ano abre projetos e a gente vai lá com um bom projeto e tira 3 milhões, 2 milhões, 4 milhões. Então, todo ano tem uma obrinha de drenagem que, se fosse ver, nós necessitaríamos de um valor muito maior, mas já vem resolvendo parte dos problemas. Mas acho que é só São Paulo que tem esse fundo de uma forma desenhada tão legal, né, onde os DAEs regionais elege um grupo tripartite, sociedade civil, com governo do estado, governo municipal, para ter capacidade técnica de julgar os melhores projetos. Mas é um desafio, né, porque a drenagem é cara, principalmente se ela for corretiva, né, para corrigir o passado. Sem dúvida. Para fazer um plano desse de contenção no plano diretor é gratuito, né, como Rio Preto fez de 2008 para cá, e Olímpia já também tem uns 10 anos. Mas o financiamento da drenagem é um desafio para os prefeitos, né, porque hoje a grande maioria dos prefeitos tem aí entre 90% e 95% do seu orçamento para custeio da máquina, o potencial de investimento é pequeno. E tem aquele ditado político, né, que obra enterrada não dá voto, os prefeitos não gostam de fazer. É um desafio, não é, professor? É um desafio. E aproveitando, quando eu falei das lagoas de detenção, que elas estabilizam, né, as vazões de pico, outra importância é que, se você tiver um veio de água, um córregozinho pequeno, e joga a água de um loteamento, depois joga de outro, depois mais de outro, você vai aumentando muito a vazão. E com o aumento de vazão, você aumenta a velocidade no córrego. E com isso você provoca uma erosão do leito. É por isso que muitos córregos pequenos viram monstros de bossorocas, certo? E aí começa a dar problema com CETESB, e isso também as lagoas de detenção evitam. E a Vossoroca, se você não cuidar no começo, aí vai embora. Fica impagável depois para você. Isso aí. Ela começa a engolir coisas, né? Cai, todas as obras lindeiras começam a ser afetadas e assim por diante. Então, esse sistema de detenção, eu acho assim, é adotado nos países desenvolvidos e nós não podemos escapar disso. É o que a gente tem obrigação de fazer. Professor, então vamos assim, para aqueles que querem entender sobre planejamento urbano, me ajuda a lembrar de todos. Nós temos que ter em todos os municípios um bom plano diretor. Mas não é um plano diretor porque o Ministério das Cidades recomenda ou porque está na lei dos estatutos da cidade. Ele tem que ser participativo, ele tem que ter as audiências públicas, contar com a participação dos engenheiros, arquitetos, urbanistas, discutir com a sociedade, tentar enxergar o que você quer para o teu município nos próximos 10, 20 anos. Fora isso, nós temos que ter um plano de zoneamento para saber o que a gente quer fazer, aonde pode fazer e o que pode fazer. Aí vem um bom código de obras, aí vem um bom código de posturas para saber o que pode e o que não pode. Aí nós temos o plano de macrodrenagem, que é fundamental para tudo isso. Nós estávamos falando agora há pouco sobre o plano de mobilidade da cidade para calcular o trânsito dos carros, as ciclovias. Me ajuda a lembrar, tem mais algum plano importante dentro desse plano, se a gente quiser aconselhar algum gestor que quer saber no seu município se tem tudo, o que mais que a gente poderia aconselhar, professor? Eu não vou nem falar de conselho de plano. O conselho que eu queria que todo gestor público entendesse é o seguinte: a cidade fica e a gente vai. Então nós temos obrigação de pensar numa cidade a longo prazo. Nós não podemos pensar na cidade a curto prazo, porque ela vai crescer, os problemas vão aumentar. Então, tudo isso que você falou, sendo bem feito e pensado lá na frente, já fica parcialmente resolvido ou quase que totalmente resolvido. Hoje existe um grande debate sobre mudanças climáticas, as mudanças, né, do comportamento das chuvas, do calor. Então, tem uma turma que defende aí, bem ligada à ciência, das mudanças, que prova. Tem uma turma que não acredita muito nisso. Mas o que a gente está vendo na prática, né, é um aquecimento global. Ontem mesmo eu estava assistindo uma matéria sobre Santos, né? Santos tinha uma faixa de areia que foi consumida. Hoje o mar já bate na pedra, então o nível do mar já subiu. E com isso vem o calor. Então nós temos que preocupar muito com a arborização das cidades,
ter áreas de sombra. A drenagem é fundamental, porque se a gente tiver mais chuvas em menos tempo, a questão de extravasar rios e ter inundações, e principalmente questões caóticas, como aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente. Sem então, dúvida. preparar uma cidade resiliente para o futuro, que é como o professor disse, a gente passa, como os nossos pais passaram, nossos avós passaram, e a gente tem a obrigação de entregar uma cidade melhor do que aquela que nós recebemos. Sem dúvida. Então, professor, foi um prazer conversar com o senhor aqui. Eu queria te agradecer muito pela participação, aqueles que estão aqui acompanhando, para entender o que é o planejamento urbano, o que a gente espera para os municípios nessa área de planejamento e hoje especificamente aqui falando sobre drenagem. Muito obrigado por contribuir com a gente. Estou sempre à disposição, prefeito. E só uma curiosidade, em 2001 eu já era vereador e eu fazia faculdade de engenharia, estava no meu 3º ano e o professor Zacarim era o diretor da faculdade. E a sessão da Câmara de Vereador de Olímpia era às segundas-feiras. Eu encontrei ele no corredor e falei, professor, eu preciso falar com o senhor. Eu preciso que o senhor flexibiliza um pouco as minhas faltas de segunda-feira, porque eu sou vereador em Olímpia e eu não estou conseguindo acompanhar, eu vou acabar repetindo da matéria de segunda-feira. Ele virou para mim e falou assim, você escolhe, ou você vai ser político ou você vai ser engenheiro. Não me deu outra alternativa. Acho que ele quis dizer, seja bom naquilo que você vai ser, né? E daquele dia ali eu acabei não fazendo a conclusão do curso, mas aprendi muito. Professor, o senhor quer... Aproveitando a deixa dele, eu acho que eu dei um bom conselho, vocês não acham? Porque o Geninho, e eu falo hoje de novo, continue assim que você vai longe, Geninho. Obrigado. Meu entrevistado hoje foi o professor Pedro Donizete Zacarim, um grande especialista de engenharia civil, um grande projetista da nossa região e muito focado, especialista na área de drenagem. Foi um prazer ter vocês conosco aqui. Se inscreva no nosso canal, curte, comente e compartilhe com os amigos.